Queridos irmãos, boa noite. Que a paz e o amor de Deus esteja com todos nós. Também os internautas, meu boa noite. Levamos-nos em pensamento a Deus, a Jesus, para fazermos uma prece de abertura dos trabalhos de hoje. Graças damos a Ti, Senhor, por permitir-nos juntos, em elevação a Ti de agradecimento, pela vida e pela oportunidade que nos concedes. Inspira-me, Senhor, a luz dos ensinamentos do Divino Mestre Jesus, para que consigamos compreender e aprender um pouco mais dos ensinamentos de Tua doutrina. Inspira a paz, o amor, a compreensão, dai-nos a serenidade, alivia as aflições, as ansiedades, e confia-nos a confiança e a fé, e a certeza num porvir melhor, e que Tuas bênçãos, e que Tuas luzes se projetem sobre toda a humanidade agora e sempre. Em nome de Deus, de Jesus e de Bezerra de Menezes, o mentor espiritual da casa, damos por aberta a parte doutrinária dos trabalhos de hoje. Nós vamos comentar alguns fatos que encontramos no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Jesus, que seria a misericórdia que ele fala com tanta veemência? Bem-aventurados são aqueles que são misericordiosos. A misericórdia consiste no perdão das ofensas. E uma pergunta interessante que me vem: será que eu estou exercitando a misericórdia? Será que eu estou olhando aos meus irmãos e procurando neles um olhar misericordioso, para que Ele me perdoe as minhas faltas e as minhas imperfeições, não só de agora, mas do passado, de todo sempre? Será que quando eu deito à noite, eu oro ao Pai e procuro pedir a Ele que tenha misericórdia de mim, e que alivie em mim as ansiedades, as aflições, as minhas inseguranças? E peço a Ele ainda que Ele também permita que eu possa ser misericordioso com aqueles que me ofendem, aqueles que não gostam de mim, aqueles que acham que ainda eu sou aquele grande devedor. A brandura da misericórdia falaria bem alto a humanidade se nós exercitássemos ela. E ele vai mais além, porque nesse tema ele perdoa, ele pede perdão. E nós, será que estamos dispostos a perdoar? Ou nós estamos ainda naquela fase de que eu não perdoo, eu sou duro, comigo não tem perdão, me fez, vai pagar. Será que eu não poderia ser um pouco benevolente? Não procuraria fazer o bem, ser mais brando na colocação de que eu não vou perdoar? Será que eu tenho realmente moral e firmeza para dizer que nunca pedirei perdão? E estudando a doutrina espírita e o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai compreender de que muitas vezes nós somos a causa daquele ódio, supostamente, que o outro exercita sobre mim. Que lá adiante, antes, eu fui causa de sofrimento. Eu despertei nele esses sentimentos. Por isso, hoje, eu deveria perdoá-lo.
mas ele não soube me perdoar, isso já é um outro assunto. Mas eu não posso dizer, nunca perdoarei. Porque só diz isto os espíritos superiores, hierarquicamente acima dos padrões nossos. Porque eles não se magoam, eles não se revoltam, eles não guardam ressentimentos, eles não se ofendem com o que nós pensamos, com o que nós fizemos, porque eles são, para conosco, pessoas benevolentes. Esses espíritos usam da indulgência. E à medida que nós iremos avançando, um dia nós não teremos mais necessidades de perdoar ninguém. Porque nós também evoluiremos. Chegaremos aos padrões mais elevados da espiritualização. Esta é a lei do progresso. A lei natural para todos nós. Agora alguém deve pensar, mas quando isto vai chegar? Vai chegar quando cada um de nós se esforçar. Quando cada um de nós parar, pensar, refletir, tomar conhecimento da verdade e executá-la. Por isso Jesus falou: conhecerei os cristãos e os meus irmãos por muito se amarem uns aos outros. Esses são verdadeiros cristãos. Os espíritas diz-lhe: amai-vos, instruí-vos. Esses são os espíritas. Será que espírita se ama? Não no termo pejorativo, no termo mais sutil da bondade, da benevolência, do amor, da compreensão, da tolerância, sem malevolência, sem maldade. Chegaremos a este ponto de amor sublimado? Deveremos chegar, sim. Porque a doutrina é dada àqueles que a estudam, àqueles que se preocupam em conhecer-se a si mesmo e fazer as suas transformações morais, um conceito diferente de ver os outros. No começo da vida, nós às vezes não percebemos que até somos indulgentes com algumas pessoas, que somos compreensivas, que aceitamos, que não sentimos maldade nelas. E quando elas são maldosas, maledicentes, nós procuramos enxergar o que de bom ela tem. E não faz comentário dos seus pontos equivocados. Procuramos sempre os pontos mais positivos para que aquela pessoa tenha condições de se transformar. Quando cheguei no Espiritismo, há um tempo, algumas pessoas não sabiam que eu era presidente da casa. E comentavam: quem será o presidente desta casa? As pessoas desta casa são bem organizadas. Quem é que manda nessa casa? E alguém falou que era eu. E eu estava numa roda de amigos. Aí foi um sorriso só. Não pode ser. O Leoni não pode ser presidente de casa espírita. Porque o Leoni é muito agressivo. Como é que ele vai ser presidente de casa espírita? No entanto, a lição do Evangelho, o ensinamento da doutrina, foi apaziguando as minhas ansiedades, foi apaziguando as minhas aflições, e eu fui compreendendo, a custo de muito esforço,
de que a gente pode e deve fazer a escolha correta. Porque Jesus disse-nos para nós. Ele não mandou dizer. Ele disse, amai-vos uns aos outros. Sejais benevolentes e indulgentes para com os outros. E se você tiver cuidado com as pessoas, se você conseguir confiar nas pessoas, dar a ela uma nova oportunidade, ela vai demonstrar a sua capacidade real de uma autotransformação. E seguir um novo caminho, um novo ponto de luz. Isso é importante. Porque às vezes custeia a entender e nós custamos a compreender muitas coisas que está imbuído na doutrina espírita. Quando Jesus falou, vocês são luzes. Mas de que forma nós somos luzes? Se eu vivo na escuridão, se a minha luz não consegue fazer brilhar, apagar a sombra da escuridão que está me cercando. Como sou luz? Mas a luz de nós está na forma mental do pensamento. De como nós pensamos, de como nós agimos, de como nós interagimos nas questões do cotidiano da nossa existência. E o choque mais difícil que temos é o da família. Não há lugar mais violento para sensibilizar uma criatura do que a família. E quando a gente sabe, diz-me o que pensas, que te direi quem és. Quando a gente entende isso, a gente começa a medir as palavras com os familiares. A gente começa a não responder todos os questionamentos agressivos que surgem no convívio da família. E a gente começa a orar. A gente começa a repensar o que vai dizer para ter benevolência. Procura desenvolver a indulgência. Olhar aquele familiar e ver o lado bom que ele tem. Isso é muito bom para os casais. Porque os casais, a gente costuma dizer, a minha mulher é culpada, o meu marido é culpado. Cuidado com essa expressão. Muito cuidado. Porque as entidades espirituais negativas exploram as nossas fraquezas emocionais. E nos utilizam e nos jogam contra os nossos queridos. E passamos a ser joguetes nas mãos de espíritos malfazejos, inimigos do passado. Por isso, na questão 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se os espíritos influem nas nossas vidas, os iluminados respondem para Kardec: sim, muito mais do que podeis imaginar. Eles muitas vezes vos dirigem e vos comandam. E quando a gente começa a compreender isto, a gente começa a repensar: qual é a minha atitude em chegar em casa? Qual é a resposta que eu dou quando me fazem um questionamento? Será que eu estou vendo só maldade? Será que eu estou sendo malevolente? Será que eu quero que as coisas não sejam melhores? Eu tenho que aprender a ser benevolente. Eu tenho que compreender que eu devo perdoar os outros, porque muitos não têm o entendimento que alguns de nós têm. E nós espíritas somos mais cobrados que qualquer um outro de outra religião. Porque a nós espíritas é dado saber coisas que os outros ainda não sabem e não acreditam. Não veem e fecham os olhos e tapam os ouvidos. E nós sabemos.
dessa influência em nossas vidas. Nós sabemos. Por isso a gente fica pensando, como é que Jesus conseguiu ser tão indulgente? A ocasião em que Jesus estava a escrever na areia, chegou alguns com uma mulher que foi pega em adultério. Chegaram, colocaram ela na frente do mestre, no meio das pessoas, e disseram para ele: esta mulher foi pega em adultério. Segundo a lei de Moisés, manda espredejá-la. Jesus, o que o Senhor pensa sobre isso? Jesus percebe a má intenção, a malevolência, a maldade daquelas criaturas. Continua a escrever no chão: hipócritas, malfazejos, mentirosos, falsários. E faz um seguinte questionamento: quem de vós não tiver pecado, jogue a primeira pedra. E continua a escrever, cabeça baixa. De um tempo ele olha e não vê ninguém. Saíram os mais velhos, os mais novos, e sucessivamente desapareceu aquele aglomerado de pessoas. E Jesus olha para ela e diz: onde estão aqueles que te acusavam? Foram embora. Eu também não te condeno. Vais e não faças mais isto. Jesus foi o que naquele momento? Indulgente para com ela. Mas observou a ela a necessidade da mudança, a necessidade da transformação, da mudança de hábito, de ação. Foi indulgente? Foi. É um ato de Jesus. Outra ocasião, Jesus observava no altar, estava numa igreja, um templo, e colocavam naquela época, vinham para colocar no altar as oferendas, as coisas. E ele faz a seguinte observação: antes de colocar a oferenda lá, vai e te reconcilia com teu irmão, enquanto estás a caminho, para que não venha depois sofrer por isto. Ninguém entendeu praticamente, eu também não. Mas por que será que ele não permitiu? Não deu a importância na oferenda? Nós não fizemos promessa, não fazíamos. Nós não caminhávamos de joelhos, degrau para depois nunca mais poder caminhar, para pagar uma promessa. Nós não oferecíamos as coisas como era no passado? Sim. Hoje nós não precisamos fazer isso. Por quê? Porque a doutrina espírita nos esclareceu quais são os verdadeiros valores morais e como interagir com o mundo espiritual. Ele pediu que fosse lá se reconciliar com o seu irmão, fosse ser benevolente, fosse pedir perdão, fosse estar de bem. Depois viesse oferecer o que quisesse. Mas o ato mais importante é este da caridade, é esse do perdão, da fraternidade. É esse quando a gente reconhece o seu erro e não deixa que ele tome proporções que amanhã depois vai gerar um suicídio, uma desgraça, uma morte na família, como a gente vê sempre. Porque uma pessoa levantou uma injustiça e foi incapaz de corrigi-la, pela vaidade, pelo orgulho, pela sua própria maledicência. Falar dos outros não é bom. Mas por que não permite que fale de si próprio? Por que não se autoconhece? Não faça aos outros o que não quereis que vos façam. Jesus pediu ao rapaz que se reconciliasse com seus irmãos. Quantas vezes as pessoas ficam esperando que alguém morra? Vão lá, dão uma injeção para morrer mais rápido, porque está sofrendo. Não é assim que se faz.
espere que o Divino Mestre, Deus, chame a cada um de nós. Porque no último instante da nossa vida, poderemos se arrepender de uma série de fatores predispostos que gerariam o sofrimento nosso no mundo espiritual. E o sofrimento no mundo espiritual é bem pior do que o sofrimento material. Tenho certeza disso, absoluta. Porque o sofrimento consciencial é pior do que o sofrimento carnal, material. Porque esse material é suportável, ele não dá fardo que eu não possa carregar. Ele está sendo indulgente comigo? Está. Porque ele me dá coisas que eu possa conduzir, que eu possa levar. Então nós ficamos permitindo-nos, muitas vezes, que o mal persista em nós. Porque nós somos vaidosos, nós somos ainda muito orgulhosos. E nós não queremos ser indulgentes. Porque a pessoa indulgente, aquela pessoa, ela não vê os defeitos nos outros. Ou se vê, ela evita falar deles. Não divulga. Ao contrário, oculta, a fim de que não sejam conhecidos. Imaginem você já viu uma mãe falar dos defeitos do filho? Ao contrário, oculta-os. Ela sempre diz desculpa, sempre contra uma coisa para justificar um erro. Porque para aquela pessoa não há necessidade de deixar público os erros das pessoas. Então, indulgência é um sentimento que nós vamos ser utilizados para toda a vida, até mais tarde. Quando chegarmos a um ponto evolutivo, o perdão perde a força, mas a indulgência permanece. Porque quando eu começo a entender e crescer, eu passo a ser indulgente com aqueles que estão iniciando a caminhada, aqueles que ainda se comprazem no mal. E eu tenho que apoiá-los, eu tenho que acreditar neles, eu tenho que encontrar uma forma de estimular a eles a saírem do mal que estão temporariamente. Porque o mal não é eterno, não é para sempre. O mal é temporário, é uma imperfeição do espírito. E o mal é diferente do bem, porque o mal cansa. Chega um momento na vida espiritual do indivíduo que ele não suporta mais o mal. Aí ele clama a Deus a indulgência, ele clama a Deus o perdão, ele clama a Deus que o tire daquilo que ele não suporta mais. E Deus bondoso que é, permite sim que aqueles que fazem esse trabalho retire aquele indivíduo, aquela criatura, dessas regiões de grandes sofrimentos. É a mesma coisa que quando a gente está muito doente. A gente clama a Deus para que as dores sejam aliviadas, para que se possa suportar aquela provação difícil em que estamos passando. E tantos quantos são ouvidos, muitos se beneficiam com o poder da prece, com o poder das irradiações à distância que esta casa faz. Mas depende do circunstancial da fé, da confiança, da vontade de auto se transformar. Não de se preocupar com os outros. Não a todo momento falando do mal das pessoas. Você não pode enxergar ninguém que não veja o mal. Em tudo que vê está taxado o mal. Parece que está na testa. Eu sou mal. Não funciona assim. Esse sentimento tem que ser extirpado de nós. E alimentar o sentimento da vontade de ser melhor,
de ser indulgente, de ver nos outros o bem que ele tem. Porque ninguém é mau. Por mais que ele tenha se comprometido com a justiça dos homens, ele não é mau. Ele está temporariamente no mal. Quando eu ouço e vejo que chega ao fim do ano, as pessoas fazem um desenho de Judas, queimam Judas, fazem horrores, porque o Judas traiu Jesus. Judas hoje é um espírito iluminado. E nós não. E alguns de nós estavam lá naquele tempo. Recém estamos caminhando em direção ao bem. Vejam bem. Mas por que Judas traiu Jesus? Jesus não se ofendeu com a atitude de Judas. Não se achou traído. Tanto é que foi procurar Judas porque ele se suicidou. E tirou ele de lá daquelas regiões deveradamente arrependido. E ele continua sua missão de transformação. Quando é que nós iremos autoavaliar-nos? Quando é que nós vamos ver os defeitos em nós? Antes de apontar em risco os dedos aos outros. Quando? Não vos esqueçamos nós todos. Vamos fazer isto enquanto estamos a caminho agora, aqui, na terra. Não vamos deixar para fazer isso no mundo espiritual. Porque lá poderemos amargurar sofrimentos por longo tempo. Aqui, agora, poderemos diminuir esse prazo. E poderemos começar a partir desse instante uma nova jornada, um novo momento. Sejamos indulgentes para com os defeitos alheios, mas seremos duros com os nossos pensamentos. Não é um castigo quando as dores chegam. É um aviso de Deus. Ninguém sofre dor se não tem algum merecimento. E as dores são aliviadas quando nós reparamos, quando nós começamos uma mudança íntima, uma transformação de sentimentos. Isto faz o diferencial nas nossas vidas. Esse capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo é um capítulo interessante. Serve para muito estudo. Serve para nós nos aprofundarmos, para que a gente possa sentir. Mas para que isso aconteça é preciso estudar. É preciso ir aos grupos de estudo que a casa oferece. Isso vai nos fazer despertar. Não adianta nós querermos sermos aquilo que nunca seremos. Mas se nós percebermos que somos capazes de fazer transformações íntimas, nós teremos em redor de nós um grande grupo de luzes. E a escuridão desaparecerá. Porque a escuridão dos nossos pensamentos está porque as nossas energias não permitem que a luz chegue até nós. Os pensamentos ruins. Somos capazes de mudanças? Sim. Agora, temos que estimular uma coisa chamada vontade. Ter ânimo. Acreditar que podemos. Ninguém pode dizer que é velho para aprender. Nós nunca seremos velhos. Lembrem-se, somos espíritos imortais, que estamos temporariamente, às vezes, num corpo já de 73 anos. Mas isso não quer dizer que sejamos velhos.
estamos ali naquele corpo. O espírito não envelhece. Então toda a capacidade está com o espírito. Se eu exercitar a vontade, eu aprendo, eu mudo, eu me transformo. Por isso nunca digam, eu vou morrer assim, eu nasci assim. Não. Eu poderia ter nascido com minhas imperfeições do passado, mas eu vou desencarnar corrigindo elas até o último instante. E vou chegar no mundo espiritual e continuar corrigindo-as. Porque é bem difícil a gente conseguir a depuração numa encarnação, quando a gente começa a perceber a luz que está diante de nós. Possa ouvir as coisas que clamam, que nós possamos entender melhor as coisas. Podemos entender a vida, podemos dizer que ela é má, é ruim, mas quem faz a vida ruim não é Deus, somos nós. Cada um tem a vida que merece, porque Ele transforma a sua vida no inferno que se fala, porque não vigia seus pensamentos, não é tolerante, não é indulgente, não tem arrependimento, se nega de avaliar seus erros e pedir desculpa e não fazer mais, se nega de corrigir seus vícios que estão levando ele à morte prematura antes do tempo. Então, pensamos bem, é preciso que sejamos verdadeiros conosco, porque Jesus foi por demais verdadeiros e foi indulgente para com todos nós, porque no último momento, quando estava sendo crucificado, ele olhou para o Pai e disse: perdoai-lhes, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. A indulgência divina, perdoai-lhes, Senhor. Quem de nós vai fazer isto por um suposto inimigo? Iremos todos fazer, porque a partir de agora nós vamos compreender os ensinamentos de Jesus. E vamos fazer o que Ele pede. Vamos nos amar uns aos outros. Vamos doar um tempo da nossa vida para ajudar alguém. E ninguém é tão pobre, tão insignificante, que nada possa fazer por si e por seu irmão. Que a paz e o amor de Jesus brilhe nos nossos corações. E que possamos deixar que a indulgência, a benevolência, o perdão, o arrependimento, possa eliminar de nós as nossas vaidades, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, e que as ansiedades e as desesperações sejam coisas do passado. Que a partir de agora, nossos olhos possam brilhar ao ver o sol e a beleza das rosas. Possamos sentir a expressão divina do amor de Jesus em todos nós. Que a paz esteja com todos. Façamos uma prece. Obrigado, Pai, por tudo que nos dás, pelas oportunidades contínuas de um mundo melhor. Apazigua-nos o coração ainda atormentados por sentimentos malfazejos, que possamos abrir os olhos e sentir a Tua expressão glacial de beleza, de paz e de amor. Que podamos sentir no Divino Mestre o alvorecer de um novo mundo, aonde poderemos dizer-nos: obrigado, Senhor, porque aprendemos a nos amar, a nos respeitar e sentir que somos evidentemente irmãos. Que Tua bondade, que Tua misericórdia e que Tua indulgência possa se fazer sentir nos nossos corações.
e que tua luz divina se resplandeça sobre toda a humanidade agora e sempre. E a paz divina se faça sentir nos corações atormentados, apazigua as dores daqueles que sofrem, daqueles que ainda não compreenderam e não perceberam as clarinadas de uma nova aurora. Dai-nos, Senhor, a confiança e a fé, a perseverança, que tua luz divina possa brilhar e trilhar os caminhos que iremos percorrer de agora em diante, e que a luz se faça permanente agora, Senhor. Em nome de Deus, de Jesus e de Bezerra de Menezes, o mentor espiritual da casa,